glória a Deus. Pastor Emerson, está aqui o pastor Emerson. Pastor Emerson, que é amigo nosso e é um homem de Deus. Veio com uma missão aí para reorganizar a igreja, né, pastor? Pegar um trabalho duro ali, mas Deus tem dado uma graça para ele muito grande. E eu conheço alguns pastores que conhecem o pastor Emerson. Então, quando me falaram dele, falaram: olha, pastor, é um grande homem de Deus, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa. Eu falei: então, vou conhecer. Fui lá na casa dele tomar um café, né? Fomos lá, sentamos, tomamos um café. Foi o único. Tomamos um café junto, compartilhamos lá e se conhecemos melhor. E na época já desenvolveu um interesse. Falei: vou trazer o pastor Emerson para trazer, compartilhar conosco a palavra, qualquer momento. E surgiu a oportunidade, e ele está aqui hoje para trazer algo aos nossos corações. Pastor, fica à vontade, apresenta a família, fique na liberdade do Espírito Santo, tá bom? Está em casa. Graça e paz. Amém. Obrigado, pastor. Quero dizer que é motivo de gratidão, de louvor, e também me sinto honrado de estar aqui hoje e tendo a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com todos os irmãos. Conheci o pastor Maciel dessa forma mesmo como ele descreveu. Na realidade, o pastor Rodrigo Fortes, amigo em comum, estava na cidade e foi lá em casa fazer uma visita junto com o pastor Maciel. E ali nós conversamos um pouco e nos tornamos e iniciamos um processo de amizade. Depois conheci o pastor Marcel no conselho, né, sempre atuante no COPEM, que realmente é motivo de bênção nas nossas vidas, esses amados irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa Letícia, né, e também a nossa filha Maria Alice, que está lá no departamento infantil. Eu me chamo Emerson Francisco da Silva. Sou de Paranavaí, no estado do Paraná. Alguém já ouviu falar dessa cidade, Paranavaí? Oh, quanta gente, hein? Paranavaí é famoso mesmo, hein? Então, sou de Paranavaí, nascido, criado lá. E me formei no Seminário Presbiteriano Renovado em Cianorte, no ano de 2002. E no ano de 2002 eu então recebi a incumbência de assumir um campo em Peixoto de Azevedo, a Igreja Presbiteriana Renovada em Peixoto de Azevedo. E lá eu pastoreei por 4 anos e depois então eu fui transferido para iniciar uma nova fase no meu ministério na cidade de Colíder. E lá fiquei por 11 anos em Colíder. E o ano passado, Deus já vinha movendo os nossos corações, mas o ano passado Deus movimentou o meu coração e o coração da Letícia para que a gente despreendesse dos nossos dons e talentos para uma comunidade que precisasse. E então decidimos deixar a nossa comunidade, a nossa igreja. Tínhamos 2 outras congregações, uma em Santa Helena, outra em Nova Canaã do Norte. A nossa sede, o templo, nós tínhamos ali umas 130 pessoas mais ou menos servindo ao Senhor, arrolados no hall. E nós então decidimos pedir pela transferência. Não conhecia Mutum, da BR para cá. Só na BR eu passava para lá e para cá e nunca, literalmente, havia entrado aqui para conhecer a cidade. E ocorreu então que o presbitério, em novembro do ano passado, já recebeu a minha disposição e me encaminhou para que eu pudesse assumir a reestruturação da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Nova Mutum. E dia 15 de dezembro, né, Letícia? Nós mudamos dia 15 de dezembro e cá estamos nós servindo ao Senhor aqui. O processo de reestruturação de igreja é fantástico. Às vezes nos custa muitas lágrimas, muito choro. Ainda mais quando você deixa uma igreja organizada, estruturada, com tudo bem, e você topa. Então essa missão é coisa de Deus mesmo. E Deus tem sido Deus da minha vida. Deus tem sido Deus da minha casa, nos meus negócios, enfim, Deus tem sido presente na nossa vida, na nossa história. E estamos aqui então com um objetivo bem específico de amar a Deus, amar as pessoas e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão, de vir nessa cidade, né, de reestruturar a nossa comunidade ali com o foco de amar a Deus, amar as pessoas e proclamar Jesus. E estamos nessa empreitada. E agora há pouco eu falava com o pastor Marcel que estamos ainda no início de uma fase. É uma fase muito longa e nós estamos apenas aí há 8, 9 meses
no início desse processo. Mas Deus haverá de nos dar graça em todo o tempo, em todo momento. Amém? Mas eu não vim aqui apenas para poder falar de mim, de quem eu sou e qual é o meu objetivo em estar aqui. Diante deste mês que vocês estão, que é o mês da família, de valorizar agora esse período que vocês estão buscando a Deus pela casa, pela família, quando o pastor Maciel me ligou, me convidou, me deu um tema, então Deus colocou no meu coração um texto bíblico para compartilhar com a igreja hoje. E esse texto está registrado lá em Provérbios, no capítulo de número 22, no verso de número 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre educando filhos à maneira de Deus. Esse difícil desafio e também esse constante desafio de edificarmos a nossa casa, de construirmos o nosso lar dessa forma que é a forma de Deus. Provérbios, capítulo de número 22, o versículo é o verso de número 6. Amém? Quem encontrou? Muito bom. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tem um outro texto que eu gosto, que é a versão Viva, que diz assim: ajude seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós já te louvamos, te bendizemos, exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da Tua palavra. É a minha oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Existem vários versículos que falam sobre a criação de crianças no livro de Provérbios, sobre a educação de filhos. Se nós formos destacar o livro de Provérbios, nós vamos encontrar várias referências falando sobre educação dos filhos, sobre a criação das crianças. Mas esse daqui, sem dúvida nenhuma, é o versículo mais conhecido de todos. Esse daqui, de lavada, ele é conhecido entre todos os irmãos de uma forma muito comum. E o interessante é que o livro de Provérbios, ele tradicionalmente é o maior, é o livro que fala sobre literatura sapiencial. Nós conhecemos o livro de Provérbios, de Cantares de Salomão, o próprio Salmos, nós conhecemos Eclesiastes, que é o Corrélitos, o pregador, são livros de literatura sapiencial. São livros de conselhos práticos de pais para filhos. O livro de Provérbios nada mais é do que um escrito de um rei, em que ele deixa as crônicas, ele deixa ali o manual de sobrevivência para todos os seus herdeiros, para todos os seus filhos, e como eles deveriam se portar diante de qualquer desafio da vida. E o livro de Provérbios, a maior parte dele foi escrito por Salomão. E todos nós sabemos que Salomão, ele é o filho de Davi, o rei de Israel, mas não somente isso, ele é um sábio acima de todas as coisas, de todos os homens que existiam na face da terra. Nós podemos destacar que Salomão foi um desses sábios de uma inteligência fora do comum. E ele é o maior autor desses conselhos e desses ensinamentos práticos. É claro que existem dois outros autores e tantos outros sábios, como Agur, Lemuel, tudo isso. Todos esses sábios, esses homens de Deus, escreveram essas porções bíblicas. Esse livro foi escrito com um propósito muito claro. Quando você está começando a leitura lá no capítulo de número 1, no verso de número 2, 3 e 4, você já encontra o propósito, o porquê que o livro de Provérbios foi escrito. Só para você ter ideia, me permita ler o capítulo 1, do verso de número 1, diz: Provérbios de filho de Salomão, filho de Davi, rei de Israel,
quem serve, que serve para se conseguir sabedoria e educação, para se compreenderem as sentenças mais profundas, para adquirir educação, prudente, justiça, retidão e equilíbrio, para dar aos simples discernimento e aos jovens experiência e reflexão. Essa é a proposta de todo o livro de Provérbios. É um livro escrito para orientar os homens na sua conduta prática diária. É para que nós pudéssemos observar o nosso dia a dia e analisarmos qual é o padrão exigido por Deus e como nós devemos proceder ao longo dessa história. Embora o livro de Provérbios seja uma obra de cunho eminentemente prático, nós podemos dizer que é um manual de vida de sobrevivência, ensinando o homem a viver diariamente essa sabedoria, ensinando o homem a ter bons hábitos, bons costumes, valores, ensinando a humanidade sobre isso. Nós também podemos entender de maneira muito clara e destacada que essa sabedoria não é à toa, não é a qualquer preço, não. Ela é solidamente escudada no temor do Senhor. Essa sabedoria ali ensinada, ela está entendendo que o temor, o respeito a Deus e as coisas de Deus é o princípio deste saber, é o princípio dessa sabedoria. Então, quando nós olhamos para Provérbios, nós entendemos o foco do autor bíblico quando ele escreve esse livro. Ele escreve então para que nós pudéssemos observar como manual, como orientação aos homens na sua conduta de vida cristã, mas também não é uma orientação baseada em qualquer coisa, é uma orientação baseada no temor, no respeito, na reverência, no padrão de Deus. Então ele já nivela por cima de todas as coisas. E aqui então nós partimos de uma maneira muito prática, de uma maneira muito incisiva, para entendermos a nossa proposta dessa noite sobre educando filhos à maneira de Deus, o padrão de Deus, o grande desafio. Queridos, é comum hoje nós vemos muitos pais desorientados. Eu me lembro que quando Letícia veio da maternidade e trouxe a Maria Alice para a nossa casa, lá em Colíder, teve um momento ali em que eu parei e chorei. Chorei porque eu estava muito apreensivo como é que seria o comportamento dela com relação ao futuro. Se ela seria uma mulher edificante, vamos dizer, se ela seria uma criança que obedeceria, quais seriam os valores que estariam implícitos ali na vida dela. E eu chorei perguntando a mim mesmo se eu teria condições de transmitir esses valores para a vida da Maria Alice. E nesse sentido muito prático, nós encontramos hoje muitos pais nessa caminhada ministerial que estão desorientados quanto à educação dos seus filhos. A maioria deles se veem perdidos diante de uma filosofia que propõe uma educação mais aberta. Nós sabemos que hoje, nessa era em que nós vivemos, tão global, nessa modernidade, nesse período pós-moderno, dessa filosofia que está sendo proposta por uma sociedade marxista, propõe uma educação mais aberta. E o que é que nós podemos fazer diante desse desafio? Diante desse embate, dessa luta contra os princípios e valores ensinados pela Sagrada Escritura, que serve para homens, para mulheres, para pais, para filhos, que serve para mães e para filhas. Como é que nós devemos nos proceder dessa forma? Queridos, como educar filho de maneira em que eles não sejam reprimidos, sem, no entanto, deixá-los sem correção, é o grande desafio. Como é que eu posso reprimir, mas ao mesmo tempo não ser incisivo, não ser truculento, não estar deseducando? É a balança em que nós, os pais, vivemos nos dias de hoje. Não podemos ao mesmo tempo deixar a corda tão frouxa, mas também não podemos deixar ela tão rédea, tão curta. Enfim, nós estamos vivendo uma grande dualidade na educação dos filhos.
E eu quero dizer que nessa noite eu não vim aqui para trazer uma fórmula mágica de como educar filhos, e que se você seguir esses 3 passos, os seus filhos serão verdadeiramente diferenciados. Não existe uma fórmula mágica para criar filhos. A Bíblia Sagrada, em situações como essa, tem um padrão equilibrado de instruções quanto à criação de filhos. É a única coisa que nós podemos nos apegar. O que é que Deus está falando através da palavra dele com relação à criação de filhos, a maneira dele e como ele quer? E a primeira coisa que nós voltamos os nossos olhos é para entender o verso de número 6 aqui do capítulo 22. O capítulo 22 de Provérbios, queridos, ele traz um conjunto nessa sessão em que começa lá atrás. Essa sessão do capítulo 22 enfatiza de maneira muito constante, vamos dizer assim, princípios de uma vida reta. Se nós formos observar lá do capítulo 10 até o capítulo 22 e até o verso de número 6, é um dualismo em que é apresentado entre uma vida ímpia e uma vida reta. É para que venhamos ter um contraste. O Salomão estava dizendo, olha, uma vida de um homem justo é dessa forma, uma vida de um homem ímpio é dessa forma. E aqui no capítulo 22, ele exalta a vida reta. Ele traz princípios e valores que falam sobre uma vida reta. E nós podemos entender de maneira muito clara e objetiva, quando chega no verso número 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso daqui, ele desafia todos nós. Esse texto bíblico não está falando simplesmente sobre o caminho da vida cristã. Esse texto bíblico está falando sobre hábitos, sobre costumes. Esse texto bíblico está falando sobre o dia a dia dentro de casa. Esse texto bíblico está falando sobre os bons hábitos, os bons costumes e os princípios pelos quais os pais jamais devem abrir mão. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui nesse verso é que a instrução dos nossos filhos não depende da escola onde ele estuda, não depende do departamento infantil da igreja que ele vai. A instrução dos nossos filhos é competência única e exclusiva dos pais. E aqui nós podemos o texto bíblico, ele pode destacar para mim, para você, que é uma responsabilidade de pai educar filhos. Instruir é ensinar essa criança o caminho que ela deve andar ainda quando ela é pequenina, os princípios e os valores. E aqui eu quero fazer uma pausa para poder dizer que certa feita eu fui convidado para dar uma palestra contra, claro, álcool e drogas, em um colégio, numa reunião de pais e filhos. E na minha primeira abordagem, eu fiz uma questão aos pais, quando é que os filhos deles tiveram um primeiro contato com as drogas. E muitos que estavam vivendo problemas de filhos que estavam vivendo com drogas, no caminho da droga ou no álcool, eles disseram, foi quando ele conheceu fulano de tal, foi quando ele foi para a escola, foi quando ele ingressou na faculdade. Muitos disseram dessa forma. Só que eu queria chocá-los e consegui fazer isso, que depois eles nunca mais me convidaram para palestrar nessa escola, de que o primeiro contato deles com as drogas não foi na mão do traficante. Foi quando o pai abriu a lata de cerveja lá dentro de casa. Foi quando a mãe acendeu o cigarro para poder fumar dentro da sua casa. Ali foi o primeiro contato do filho com as drogas. E muitas vezes nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para outros, para a TV. Estamos terceirizando para os professores da escola, até mesmo para os pastores e os líderes do departamento infantil e toda a equipe do departamento do Ministério Infantil. E nós entendemos de maneira muito clara, Salomão está dizendo assim, olha filho, você vai ser um rei e você precisa ensinar, você precisa trazer essa realidade e ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, ainda quando ele é pequeno. Quando ele é um bebê,
porque depois, quando ele já estiver velho, ele não vai abrir mão desses hábitos e desses costumes. E quantos de nós não lembramos das coisas que os nossos pais nos ensinaram? Eu me lembro que lá em Paranavaí, sempre, eu nasci e criado num berço evangélico, vamos dizer, tenho 39 anos de idade, mas os meus pais já eram convertidos, ou se converteram bem logo quando eu nasci. E quando nós estávamos na igreja bagunçando, não tinha um departamento infantil, não tinha culto infantil, na celebração infantil à noite, e nós conversávamos entre crianças ali, e o meu pai presbítero na igreja, sentado, que tinha ainda eles sentavam assim na frente, o meu pai simplesmente batia o pé dele, e aquele batido de pé eu sabia que ele estava chamando a minha atenção, porque eu estava exagerando na conversa. E hoje nós não conseguimos trazer esses mesmos hábitos para os nossos filhos, e nós falamos 4, 5, 6 vezes, e eles continuam fazendo as mesmas coisas. E aqui então nós precisamos chamar a primeira atenção de que a educação, para criarmos os nossos filhos à maneira de Deus, a educação é através do exemplo. Quando a Bíblia nos convida a sermos bons cristãos, ela estampa diante de nós o grande exemplo da vida de quem? De Jesus. E aqui nós voltamos e precisamos entender que é os ensinamentos de Jesus que são eficazes para a formação do nosso caráter. E nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos viver aquilo que Ele ensina. Jesus foi e é o nosso referencial. E enquanto cristãos que somos, nós somos considerados então pequenos cristos, seguidores de Cristo. Nós somos então classificados como pessoas que observam os ensinamentos de Jesus. E aqui nós precisamos trazer isso também para a nossa casa. Muitos casais frustram-se na educação de seus filhos por causa das suas próprias incoerências. Conflitos, vamos dizer assim, conflitos entre o que é ensinado e o que é de fato praticado. Sabe aquele velho adágio, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Muitos de nós estamos querendo e precisamos ter filhos equilibrados para termos uma sociedade equilibrada no futuro, mas nós não entendemos que essa instrução para o menino, desde pequeno, no caminho que ele deve andar, passa pela referência de eu ser exemplo. E muitos pais estão verdadeiramente ensinando algo e vivendo de fato uma prática completamente diferente. E sabe o que é que isso proporciona? Queridos, quando nós fazemos isso, nós levamos os nossos filhos a rejeitar, ainda que inconscientemente, as suas técnicas educacionais. Quando nós falamos para eles não fazer e fazemos, nós estamos levando eles a viver também dessa mesma forma. Eu não preciso cumprir isso. Estamos gerando isso no inconsciente deles. E aqui então, nós precisamos entender que a falta de exemplo no ensinamento faz com que os pais percam a autoridade sobre os seus filhos e muitas vezes provoca neles a ira. E somente as atitudes de pais fiéis, norteadas pelo Espírito Santo de Deus, pode ser uma base sólida que vai permitir uma educação exemplar, influenciando a conduta dos nossos filhos. O primeiro passo na educação de pais e filhos, do primeiro passo da instrução, nós precisamos entender de maneira muito clara que passa pelo caminho de eu ser exemplo dentro da minha casa, de eu ser honesto e justo com os negócios que eu pratico no comércio, que passa pelo exemplo de eu ser justo com o que eu falo, como eu vivo. E aí então nós poderemos ter filhos e criarmos os nossos filhos à maneira de Deus. E aqui eu quero lembrar mais um episódio da minha vida. Quando eu acordava de manhã para me organizar para ir para o colégio, eu encontrava o meu pai de joelhos dobrados na sala, todos os dias antes dele sair para o serviço.
E todos os dias que eu acordava para ir para a escola, eu encontrava o meu pai orando na sala de casa. E aqui eu quero dizer que nós precisamos trazer essa realidade para a nossa vida. Se queremos que os nossos filhos sejam cidadãos de bens, nós precisamos praticar o bem. E é nesse sentido muito prático da vida, em que nós precisamos entender que para educarmos os filhos à maneira de Deus, a educação vem pelo exemplo. Instrui o menino significa dizer: olha, eu vou te dar base, eu vou te dar caráter, eu vou colocar sobre a sua vida princípios e valores que eu vivo no meu dia a dia. E depois de grande, ele não vai se desviar. Não é se desviar da igreja, não é se desviar dos caminhos de Deus, é não se desviar dos princípios e valores ensinados e aplicados. É o que a gente vive. Outro ponto também que vale a pena nós entendermos o que é essa instrução. É a educação com disciplina. Disciplina. Numa sociedade tão liberal e permissiva como a nossa, essa palavra disciplina não soa tão bem, não é legal. Essa palavra disciplina é reprovada. Afinal de contas, segundo o que se prega hoje fora da igreja, de maneira muito clara, estou deixando isso, todos são livres para fazer o que desejam e ninguém pode impor limites à liberdade alheia, ainda que isso signifique libertinagem. É isso que a gente vive no mundo. Você é livre, você faz o que você quiser da sua vida. Eu não posso pôr limites sobre a sua vida, mesmo que isso venha a ser uma libertinagem. E aqui nós precisamos entender que esse conceito tem atingido de cheio muitos lares. Muitos pais estão vivendo disso. Por um lado, nós temos pais que têm medo de insistir com seus filhos. E por outro lado, nós temos filhos que desconhecem limites. Eles não conhecem limite, os pais têm medo de insistir. Tudo isso por causa de uma liberdade exacerbada. E aqui, essa maneira de educar, no entanto, ela tem feito com que a nossa sociedade venha se perder. Tem feito com que a nossa juventude venha se embrenhar cada vez mais no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, venha se embrenhar na violência, venha se embrenhar em tantos caminhos, em tantas direções que já não aguentamos e não suportamos mais. E aqui nós somos obrigados a fazer uma reflexão. Aqui nós somos obrigados a entender de maneira muito clara e a entender que existem princípios e valores que estão invertidos. E a falta de limites tem sido um dos grandes problemas para essa geração futura que estará sendo, tomando conta da nossa sociedade nos dias futuros. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre a disciplina de filhos? A Bíblia ensina que a disciplina significa treinamento para agir de acordo com as regras estabelecidas. Em Provérbios, no capítulo de número 22, no verso número 15, diz que a insensatez faz parte da mentalidade infantil, mas uma educação rigorosa fala desaparecer. Está dizendo que é parte das crianças ser insensata. Mas agora, um treinamento para agir de acordo com as regras vai fazer as crianças deixarem de serem insensatos. Queridos, os filhos, eles precisam aprender, e a Bíblia nos orienta a isso, e que em todos os lugares, em todos os segmentos, existem regras, normas, horários que devem ser cumpridos. E se nós começarmos a praticar isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, não será difícil para o seu filho entender que ele deve respeitar as regras do colégio, que ele deve respeitar os horários que são impostos, não será difícil para ele entender que por onde ele for, existem padrões estabelecidos de ordem e de decência, e que ele precisa simplesmente acatar para que tudo ocorra bem. A disciplina, então, é esse treinamento para agir de acordo com as regras estabelecidas. A disciplina também significa correção. Mostra, em Apocalipse, capítulo 3, no verso número 19, mostra o relacionamento de Jesus com uma igreja rebelde. Mas apesar dessa igreja ser rebelde,
ele a amava e por isso ele estava corrigindo essa igreja. Não está falando de açoites, não estamos falando de agressões, estamos falando de correção. Disciplina significa imposição de limites. E aqui, qualquer liberdade sem limite é prejudicial. E para educarmos os nossos filhos à maneira de Deus, nós precisamos trazer isso para o nosso dia. Provérbios, no capítulo 25, no verso número 28, diz: como cidade derrubada, que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A disciplina, ela significa imposição de limites, estabelecer limites, e que esses limites sejam reconhecidos por todos. A disciplina, ela tem resultados positivos. Ela faz com que os filhos adquiram sabedoria, que eles também trarão descanso para os seus pais. Também o outro lado é verdadeiro, o mau uso da disciplina. Não se pode usar a disciplina incorretamente, porque ela traz prejuízos sérios. Ela gera muito desconforto e prejuízos terríveis. E quando os pais, eles dão ordem aos filhos e não esclarecem as suas razões, quando eles são incoerentes, quando eles são exagerados, quando eles agridem, quando eles espancam os filhos, quando eles estão sempre em discórdia, e quando eles disciplinam os filhos sem motivo, esse mau uso da disciplina vai formar filhos desrespeitosos e revoltados. Mas a disciplina tem que fazer parte da vida, da instrução dessa criança no caminho em que ela deve andar. E em último lugar, educando filhos para Deus. A boa educação e a instrução do lar resulta em um aperfeiçoamento do caráter dos nossos filhos. É isso que nós estamos vendo aqui em Provérbios de maneira muito clara. No relacionamento da família, gera um grande benefício para a sociedade como um todo, mas o grande objetivo dos pais é levar a família a Deus, levar os filhos a Deus. Esse deve ser o alvo dos pais, e esses alvos devem ser coerentes com os alvos de Deus. E aqui então, os pais que sentem essa responsabilidade, a responsabilidade de levar os seus filhos no caminho de Deus, na educação dos filhos ao modo de Deus, inclui não somente caráter, mas inclui também um posicionamento para levar os nossos filhos a reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador, a viver isso, praticando isso no dia a dia. E levar os nossos filhos inclui entender que nós precisamos levar os nossos filhos à casa de Deus e apresentá-los ao Senhor sempre. E aqui eu quero lembrar da história de Ana. Nós sabemos que ela estava preocupada com uma crise ministerial que estava acontecendo em Israel naqueles dias. E pelo fato de não ter condições de gerar ali filhos, ela orou insistentemente, todos nós sabemos disso. E quando o seu filho Samuel nasceu, ele foi rapidamente apresentado a Deus, em cumprimento ao voto que ela havia feito, ele foi levado à casa de Deus. Sabe o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que nós precisamos entender que esse caminho, que essa casa que nós temos como a casa de Deus, é o lugar para nós trazermos os nossos filhos todos os dias, em todo o tempo, quando tiver celebração. Foi assim que aconteceu também com José e Maria, quando Jesus nasceu. E nós precisamos trazer essa realidade. Os pais que querem levar a sua família para Deus, precisam levar os seus filhos à casa de Deus. Nós temos que trazê-los junto conosco. E aqui eu lembro mais uma vez da minha infância, em que todos os domingos pela manhã, o meu pai, ele tinha uma bicicleta, uma barra circular, e nessa barra circular,
eu ia na garupa dessa barra circular e a minha irmã ia numa cadeirinha ali no guidão e nós íamos para a escola bíblica dominical todos os domingos. E o meu pai nos levava todos os dias que ele ia cultuar ao Senhor para a casa de Deus. Isso faz parte da nossa rotina. Se você, pai, quer educar o seu filho à maneira de Deus, você precisa ensinar o seu filho a palavra de Deus. Para que o seu filho seja eficaz, é necessário que ele compreenda a palavra de Deus. E essa palavra tem que estar em primeiro lugar no coração dos pais, para que essa palavra também possa chegar no coração do filho. Esse ensino deve ser contínuo. Não é apenas no púlpito da igreja, não é apenas na sala do departamento infantil que os nossos filhos têm que conhecer Jesus. Eles têm que conhecer Jesus na sala da nossa casa, quando nós abrimos a nossa Bíblia, ou quando cantamos uma canção, ou quando ensinamos algo da palavra de Deus. A palavra deve ser ensinada dentro de casa. Em Deuteronômio, no capítulo 6, diz que essa palavra tinha que ser ensinada dentro de casa, nas caminhadas, nas viagens, na hora do deitar, na hora do levantar. Era para inscrever os versículos nos umbrais das portas da casa. Tu inculcarás ao teu filho essa palavra que tenho vos dado. Essa era a ordem de Deus. E é isso que nós precisamos também resgatar e trazer para a nossa realidade hoje, para dentro do nosso lar e da nossa casa. E nós precisamos testemunhar dos feitos de Deus para os nossos filhos. Falar daquilo que Deus tem feito e a maneira como Deus tem feito. Sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque nós vamos estimular os nossos filhos a crer no grande poder de Deus. Mas a maioria das vezes a gente simplesmente lamenta, reclama, chora, murmura e só lamenta por aquilo que está faltando. E choramos ao lado dos nossos filhos e eles estão vendo: Deus não é bom. Deus está fazendo minha mãe ou meu pai chorar. Essa situação, essa dor, essa angústia. E nós precisamos começar a testemunhar da grandiosidade de Deus. Assim como nós cantamos, que dele é grande, que ele é poderoso, que o nome dele é grande, mas nós precisamos começar a falar para os nossos filhos o que é que Deus tem feito na nossa casa, na nossa vida em nosso favor. E eu quero encerrar dizendo que se nós ensinarmos e instruirmos os nossos filhos com esses princípios e valores, levando eles a conhecerem Deus, educando com disciplina e sendo exemplo, nós estaremos, pelo menos, acertando um pouco mais. E o texto bíblico diz: instrui o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Igreja, nós precisamos acordar para essa realidade e cuidarmos da nossa casa, dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, com essa presteza que a Sagrada Escritura de Deus está nos posicionando. Amém? Mas eu quero orar com vocês. Eu convido você, que seus filhos estiverem aqui por acaso, eu convido você a pegar na mão dele, na mão dela, né? Você que o filho não está aqui, mas é o pai e a mãe que está aqui, eu convido você a pegar aí na mão, né, do pai, na mão da mãe, e nós vamos orar agora pela nossa casa. Nós vamos orar pela nossa família, nós vamos orar pelos nossos filhos, nós vamos interceder em favor da vida deles, do momento em que eles estão vivendo. Amém? Feche os seus olhos. Eu convido você a apresentar os seus filhos nas mãos do Senhor. Estão chegando. Pegue o seu filho, pai, mãe.